Terça-feira, você já sabe, dia do nosso quadro Eu Quero Saber. Paulo Souto tira dúvidas aqui dos nossos telespectadores sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Bom dia, Paulo. Bem-vindo em mais uma manhã. Bora lá? Começando hoje com a pergunta de Sandra Maria. Depois da reforma trabalhista, como é que ficam as férias de uma empregada doméstica? Patrícia, pela lei complementar número 150/2015, que é a lei que trata dos direitos e deveres da categoria, ela pode ser parcelada em até 2 períodos. Já com a reforma trabalhista, que subsidiariamente a CLT se aplica aos empregados domésticos, ela pode ser parcelada em 3 vezes, desde que haja concordância da empregada. Entendeu? Pronto. E nenhum período pode ser, o primeiro período não pode ser inferior a 14 dias e os outros dois, nenhum dos dois pode ser inferior a 5 dias. 5 dias. Simbora. Próximo agora é de Campina Grande, Paulo. Quem pergunta para você é Carolina Aires. A reforma da Previdência altera a aposentadoria da pessoa com deficiência? Não. Inclusive, na reforma da Previdência, salvo engano meu, artigo 23 diz que a aposentadoria vai continuar pela lei complementar número 42/2013. Tá. Entendeu? É a lei 42, salvo engano meu. E que os servidores públicos também serão aposentados por essa lei. Por quê? Porque existe um Congresso Nacional, uma lei tentando regulamentar a aposentadoria dos servidores públicos federais há mais de 15 anos e o Congresso, com a sua inércia, não aprova, né? Você vê agora, né? Estão no recesso, estão descansando para voltar essa semana com a reforma da Previdência. Exatamente. Por isso que os projetos de lei nossos não são aprovados. A gente vai falar daqui a pouquinho mais, inclusive, sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, Paulo? Porque há uma preocupação aí das famílias, as ONGs, as entidades, enfim, porque, inclusive, tem fake news com relação a isso rolando aí pelas redes sociais, a gente vai falar já já. Mas, seguindo aqui com os comentários, então, as perguntas, vamos para Cabedelo? Sua terra, Paulo. Mara Lopes, quem trabalhou no dia 5 de agosto ontem, tem direito de receber por esse dia em dobro? Patrícia, eu fiquei impressionado. Diga. Porque o dia 5 de agosto é feriado estadual. Sim. Você não imagina quantas consultas eu recebi perguntando se esse feriado era extensivo às empregadas domésticas. Claro. Foi extensivo a todas as categorias. E outra, o que Campina Grande mandou de perguntas? Foi. Perguntando se era feriado em Campina Grande. Feriado, é lógico, Campina Grande faz parte todo do Estado da Paraíba. O feriado é estadual. E é extensivo aos servidores públicos e trabalhadores de um modo geral. Quem Quem trabalhou nesse dia recebe dobrado ou uma folga compensatória. Entendeu? É isso. Adriana Garrido pergunta, Paulo, uma professora que é prestadora de serviço, estando grávida, tem direito à licença e salário maternidade? Tem direito à estabilidade, se contribuiu para o INSS, tem lá a sua estabilidade e direito ao salário maternidade. Se o contrato tem um prazo, vai ser prorrogado sim, até o término da licença. Pergunta de Tavares, é a Damiana, quer saber o seguinte, quem exerce a profissão de gari tem direito à aposentadoria especial? Sim, na maioria das vezes sim. Que maioria por quê? Por quê? Porque tem que haver um levantamento, tem que fazer um PPP para saber se ela trabalha em locais insalubres. Geralmente, o gari trabalha. Entendi. Entendeu? Mas pode ter uma exceção, então? Pode haver uma exceção, tá sim. Bom. PPP, perfil... Profissional profissiográfico. É esse nomezão aí, esse palavrão todo. Maria Silvério, qual é o tempo médio que uma prefeitura tem para analisar um pedido de aposentadoria de um servidor? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa pergunta está vindo de Santa Rita, a reclamação lá é geral. Pedido de auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria, estão tudo engavetado. Não sai nada. Tem pessoas trabalhando com portadores de neoplasia maligna, pedindo aposentadoria por validez ou auxílio doença. Não sai nada. Olha, tem que haver alguma coisa. Não sei o que está vendo essa prefeitura. A pergunta veio de Santa Rita e não foi só de um servidor, foram de vários. Tem que analisar imediatamente. Não existe. Não é o INSS que está sem servidor. Tô entendendo. O problema do INSS é o volume e falta de servidor. A prefeitura de Santa Rita, eu acredito que não, que o volume não seja tão grande. Pois se alguém da Prefeitura de Santa Rita estiver nos assistindo agora... Uma semana, 15 dias, mas tem uma senhora que aqui reclamou, ela deu entrada no início do ano, perderam o processo, deu entrada de novo até hoje. Tá danado. 8 meses já. E isso está no município de Santa Rita. Pois então tá aberto o espaço aqui. Alguém da Prefeitura, assessoria de comunicação ou assessoria direto do prefeito, enfim. Temos o espaço aberto aqui. Seguimos. Vamos lá, Paula. Próxima pergunta de Helena. Com a reforma da Previdência, como é que fica a situação de quem já é aposentado e recebe também uma pensão do governo federal? Não muda nada. Quem já adquiriu o direito, a reforma da Previdência não vai atingir. Pronto. Tudo certo. Vamos lá? José Vaz, uma pessoa que fez um acordo verbal com uma família para dormir na casa de uma idosa para lhe fazer companhia em troca de determinado valor, pode entrar na justiça exigindo direitos trabalhistas? Não só pode como deve. É o que eu digo, não existe esse acordo verbal. Ninguém deve fazer acordo verbal para uma pessoa que vai prestar serviço como empregado doméstico, cuidador de idoso em sua residência. Entendi. Se for mais de 2 dias na semana, assina a carteira e paga o E-Social. E pronto, não tem problema. Esse acordo verbal, e se ela entrar na justiça, vai ter todos os seus direitos reconhecidos.
Isso aí, certo é isso aí certo. muitas vezes o empregado vai atrás e depois ele vem para a justiça. Seguindo e a justiça agora... reconhece, viu? Paula, um cliente deu um golpe numa loja utilizando um cartão clonado. Pode a loja cobrar esse prejuízo da funcionária que procedeu à venda? Não, em hipótese alguma, porque o risco do lucro é da empresa. Agora, o que talvez possa é a empresa não pagar a comissão. Tudo bem, eu até concordo. Entendi. Foi feita uma venda... A comissão em cima daquela venda. Em cima daquela venda. Só que aquela venda não foi concretizada porque... Tá, mas daí a funcionária arcar com prejuízo? Não, o prejuízo da venda, não. Em hipótese alguma, não pode. Se fizer isso, ela derruba isso na justiça. Carlos Silva, para a gente encerrar essa primeira parte, Paulo. Meu pai está com 70 anos, está aposentado por invalidez há mais de 10 e até hoje a empresa não deu baixa na carteira de trabalho dele. Existe um prazo para isso? Patrícia, realmente existe um prazo de 5 anos. Mas agora, houve uma mudança. Existe uma lei onde pessoas acima de acho que é 60 anos, não serão submetidos à revisão da aposentadoria por invalidez. Então, neste caso, como ele já tem 70 anos, está mais de 10 anos aposentado, eu acho que já pode dar a baixa na carteira, porque não vai haver revisão no benefício dele. Entendi. Como não vai? Aqueles que não vai haver mais revisão no benefício dele, eu não vejo motivo algum de não ser dado baixa. Tem lógica, o aposentado, quando ele se aposenta, não é dado baixa imediatamente. Não. Paulo, vamos lá então. Como a gente prometeu aqui, muitas famílias têm mandado perguntas preocupadas se as pessoas com deficiência podem ou não perder algum tipo de benefício se houver a aprovação da reforma da Previdência do jeito que está. A gente preparou uma reportagem primeiro para explicar esse cenário. Veja só. Carol é publicitária e tem 35 anos. Aos 23, sofreu um acidente de moto e ficou paraplégica. 2 anos depois, conseguiu se aposentar por invalidez com um salário mínimo. Hoje em dia, faz palestras e trabalhos para entidades de pessoas com deficiência. Um dos temas sempre em pauta ultimamente é a reforma da Previdência para este público. Segundo Carol, existem 2 aspectos que mais geram dúvidas e preocupações. São dúvidas voltadas para as pensões e voltadas para os benefícios socioassistenciais, especialmente o LOAS, né, que é o chamado BPC. Que, assim, a gente fica com uma série de dúvidas, porque a discussão do benefício, por exemplo, ela está vinculada à Previdência, que não deveria estar vinculada à Previdência, deveria estar vinculada ao Ministério, porque é uma política socioassistencial. Dona Marina é pedagoga aposentada do município de João Pessoa, mas ainda trabalha pelo Estado como assessora de direitos da pessoa com deficiência, na FUNAD. Algo comum na função dela é orientar as famílias quanto aos caminhos para se alcançar os direitos previdenciários. Mas aí temas como benefício integral, idade mínima, graus de deficiência e aposentadoria por invalidez agora trazem muitas dúvidas. A questão do benefício de prestação continuada é um foco que realmente tem sido alvo de grande preocupação das pessoas com deficiência. E então aquelas pessoas também que têm aposentadoria já e que têm o receio de que venha diminuir os seus vencimentos. A Lei Brasileira de Inclusão, nosso estatuto, ela já coloca que 15 anos de contribuição, a pessoa com deficiência, de acordo com a idade, já poderia se aposentar. E uma das questões que está sendo colocada é a questão da avaliação pelo grau de comprometimento da deficiência. Então, é preciso também que isso esteja bastante definido. Dona Marina ainda está apreensiva quanto à própria situação, já que, por enquanto, estados e municípios não entraram na reforma. Mas a questão ainda não está totalmente definida. Carolina lembra das lutas enfrentadas pelos direitos da pessoa com deficiência e receia que a reforma não mantenha os benefícios alcançados em um país com uma grande população de deficientes. A Paraíba hoje encontra-se como o 4º estado, né, do país em número de pessoas com deficiências e João Pessoa em 3º lugar com uma população absoluta. Então, assim, é um segmento que precisa ser olhado de uma maneira diferente pelos governantes e pelos legisladores. A gente precisa realmente estar bem atento para não termos perdas. E aí, Paulo, qual que é a sua previsão com relação a isso? Vamos começar. A Carolina está coberta de razão quando diz que o benefício assistencial não é para estar na Previdência. É um benefício assistencial, não tem nada a ver com previdenciário. Mas para tranquilizar os beneficiários do LOAS, este benefício não vai ter nenhuma
modificação com a reforma da Previdência. No valor, você perdemos o valor, sim, o valor. Mantém-se. E como vai ser a concessão? Tá. Perdemos uma grande oportunidade de aumentar a renda per capita para 50% do salário mínimo. Por que perdemos essa oportunidade? Porque o Supremo Tribunal Federal já entende que a renda per capita é 50% do salário mínimo, e não 1/4. Como no segundo turno não pode haver modificação e sim supressão, isso não vai ser mais modificado. Perdemos essa grande oportunidade. Entendeu? Aposentadoria por invalidez, é como eu falei naquela resposta à pergunta, vai ser concedida pela lei que já existe hoje. Quem recebe aposentadoria por invalidez vai ter redução no benefício, sim. Dependendo do valor, sim, porque as alíquotas irão aumentar. Entendi. Se elas irão aumentar, você vai pagar mais INSS ou no seu regime próprio de previdência e vai ter reduzido, sim. Entendeu? Pensão por morte, sim, aposentadoria por invalidez. Quem vai receber o benefício? Depois da aprovação da reforma, aí é onde vem uma grande atrocidade, como eu falo. Ele vai receber 60% isso. Da média do que ele recebeu na vida toda. Você já imaginou isso? A pessoa na situação... É uma queda muito grande. Não, além disso, uma pessoa que está aposentada por invalidez precisa de dinheiro. E contribui a vida toda, né, Paula? A vida toda e agora você chega e sofre isso? Tô entendendo. Por quê? Será que isso vai salvar esse país? Meu Deus, pelo amor de Deus. É salvando o país e sacrificando o cidadão. É o que nós estamos vendo. Paulo, vai ter amanhã de novo o mesmo evento da semana passada? Amanhã nós vamos dar uma palestra na FUNAD. Semana passada foi na OAB, sim. Sobre o mesmo direito, e recebi um convite para amanhã à tarde nós vamos à FUNAD. Justamente sobre esse assunto. Sobre esse assunto, exatamente. É gratuito? É gratuito, tudo gratuito. Não tem nada, você não paga nada. Entendeu? Que horas? É 14h30. Amanhã às 2h30 da tarde no auditório da FUNAD, Pedro Gondim, aqui em João Pessoa. A pensão por morte para o deficiente. Quando o benefício é o teto do INSS, a pessoa ele vai receber 100%. Tá bom. Entendeu? O deficiente. Entendi. Se for acima do teto, ele recebe uma cota de 50%, mais uma cota, aliás, a cota familiar, que a gente chama de 50%, mais uma cota de 10%, o que ultrapassar o teto, o que ultrapassar 5.870. Entendi. É isso que o deficiente está extensivo a ele.